E aqui vamos nós para mais uma aula da EBD, Denilson Maciel por aqui, dando prosseguimento nas aulas da EBD, Escola Bíblica Dominical. Como você sabe, estamos estudando aí no primeiro trimestre de 2022 sobre a supremacia das Escrituras. Já passamos aí por 4 aulas, né? A primeira aula falando da autoridade da Bíblia, a segunda falamos sobre a inspiração da Bíblia, a terceira falamos sobre a inerrância da Bíblia e a quarta nós falamos sobre a estrutura da Bíblia, como que a Bíblia está organizada, a questão dos livros, né? Se você não assistiu, tem vídeo meu aí no canal, tá rolando aí, tá bom? Vai lá. E hoje, propriamente dito, nós estamos aí na quinta aula e, portanto, nós estamos com o título Como Ler as Escrituras. Como ler as Escrituras, exatamente. Aula de número 5. Esta aula presencialmente vai ser no dia 30 de janeiro de 2022. Eu estou gravando no início da semana. Não sei qual momento da semana, qual dia da semana que vai ficar pronto aí a edição, tá bom? Então vamos lá com a quinta aula, Como Ler as Escrituras. E o texto áureo, como você sabe, nós temos o primeiro, aliás, temos o texto áureo e a verdade prática, que são dois pontos importantes, né, da lição. Eu sempre falo com os meus amigos professores, procure trabalhar bem o título, né? Procure trabalhar o texto áureo, que é o texto-chave, e a verdade prática, porque quando você faz isso, o conhecimento, ele, sabe, se expande mais, né? Dá uma impressão assim que abre-se as portas para o conhecimento, né? Abre uma luz aí. Tudo o que nós precisamos para o desenvolvimento da aula, no caso, né? Está no texto áureo, no texto bíblico, em classe, a verdade prática, enfim. Eu só sei dizer que o pessoal da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, principalmente o departamento pedagógico, olha, eu tiro o chapéu, eu admiro demais, porque eles conseguem trazer para as nossas mãos, de forma assim muito bem organizada, as lições que dá para a gente trabalhar bastante. Eu, logicamente, eu não uso somente a lição, né? Eu faço uso também, todo mês, todo trimestre eu compro também aquele livro, o livro auxiliar do comentarista. Tem muito mais informações aqui, mais conteúdos, mais subsídios. Ele consegue trabalhar mais os assuntos, tá certo? E muitas outras obras que você pode também pesquisar, tá bom? De antemão, quero dizer para você que você está percebendo que o meu cenário aqui está um pouquinho diferente, né? Lógico, os meus sempre são diferentes, porque eu não gravo em estúdio, pelo menos por enquanto. Possivelmente, se Deus me der graça, no futuro nós vamos estar gravando em estúdio. Mas por enquanto é simplão de tudo. Mas o cenário hoje é diferente. Eu estou longe, eu estou em viagem, eu estou no estado da Bahia e pedi emprestado aqui este cantinho para mim fazer as aulas. Portanto, eu não tenho controle aqui. Pode ser que tenha um barulho diferente, enfim, aqui e a gente não vai mexer na edição, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ao que interessa então, como ler as escrituras. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre o texto áureo, que é Atos 8:30, que diz então, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? Estou no texto áureo. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? Olha que interessante, já já eu vou pensar com você um pouquinho sobre o texto áureo. Mas tem a verdade prática já logo do ladinho, né? O texto, a verdade prática. E ela diz o seguinte, as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Ou seja, todo recurso, todas as técnicas que eu tiver
para a leitura da palavra de Deus, tudo é bem-vindo. Mas é bom que se diga que não são infalíveis. Não é a chave final. Elas servem como ferramentas, mas não são infalíveis, não são garantias, né? Por quê? Porque tem a questão do manuseio, né? Tem a questão de se preparar, da pessoa que vai fazer uso da leitura, da interpretação e assim por diante. Por isso que nós agradecemos a Deus por essas aulas da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos aí estudando exatamente sobre a Bíblia, sobre bibliologia, sobre a supremacia das Escrituras. Já vimos assuntos importantíssimos. E agora, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós estamos nos aprofundando. E eu acho interessante, ou melhor, fiquei muito feliz por se deparar com esse tema desta aula. Vamos repetir o tema da aula? Como ler as Escrituras. Olha que interessante. Poderia soar alguma pergunta do tipo assim, mas tem uma maneira correta de ler a Bíblia? De que forma que eu leio a Bíblia? Né? Leitura é leitura. Ler precisa. Eu costumo dizer que leitura precisa ser feita. Mas nós temos o privilégio, a oportunidade de aprender como ler de maneira correta, para que o seu aprendizado seja um aprendizado também sadio, puro, na verdade, para a nossa riqueza espiritual e também para a nossa vida física como um todo. Mas o texto áureo, ele está inserido em Atos, no capítulo de número, no capítulo 8, do versículo 26 até o versículo de número 40. Preferi pegar a Bíblia agora, porque fica mais fácil, né? Então, o texto áureo em si, ele está no versículo de número 30. Vou repetir para você, de uma vez que o texto áureo é importante. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Olha que interessante. Uma pergunta aqui. Entendes tu o que lês? Uma pergunta. O eunuco estava lendo. Aliás, depois você confere aí na sua Bíblia, desde o versículo 26, Atos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 40, onde narra esse momento do encontro de Filipe com o eunuco. Quem é o eunuco? O eunuco, segundo a história, né? Ele era, e segundo o texto bíblico aqui, mostra que ele era um superintendente da rainha Candace. Candace, essa expressão Candace já é no nosso português, né? Aqui no Brasil, enfim. Mas no grego é Kandak, mais ou menos. Dá a impressão, pelos historiadores também, alguns historiadores dizem, não é certeza, mas possivelmente Candace é o nome da rainha dos etíopes, tá? Então o eunuco, na verdade, não é judeu. Ele não é judeu, ele é prosélito, mas ele veio a Jerusalém para adorar a Deus, né? Então, isso é importante. Esse homem, um homem diferenciado, um homem crente, né? Embora ele não tinha essa conversão, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Evangelho, ele não conhecia, mas ele tinha temor, né? Aquela pessoa que já se dedicava. Um homem diferente. E um homem de poder aquisitivo já elevado, embora era funcionário. Mas eu poderia dizer na minha linguagem, um funcionário de alto escalão da rainha, né? Um homem de confiança da rainha. E por isso, mas nem por conta dessa posição ele deixou de fazer aquilo que agrada a Deus, né? E isso é importante. Então você vê que ele já tinha um certo temor, ele já tinha uma bagagem, né, espiritual, ele tinha
uma devoção a Deus, porém ele não conhecia o Evangelho. Mas é interessante que ele está dedicado porque ele está lendo o livro do profeta Isaías. Se você continuar a leitura, você vai perceber que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí, exatamente naquela passagem de Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, aquele capítulo, ele estava lendo. E foi aonde Felipe se deparou com ele, e o Espírito Santo falou no coração de Felipe. Se aproxima dele, pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo. Ele está lendo o livro do profeta Isaías, mas não está entendendo. E com isso, nós realmente olhamos para a palavra de Deus por esse texto áureo e compreendemos que só ler não resolve, né? Então, é imprescindível ler e entender. Então, nós estamos aqui trabalhando na Escola Bíblica Dominical para esse objetivo, para ler e também entender a palavra do Senhor. Tá certo? Esse aí foi o comentário, então, do nosso texto áureo. Depois você pode trabalhar aí na sala de aula com um pouco mais de propriedade, enfim. Bom, vamos ao título: Como ler as Escrituras. Como ler as Escrituras. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico diz o seguinte: a Bíblia precisa ser interpretada. De fato, né? A Bíblia, ela precisa ser interpretada. E o primeiro subitem, ou primeiro tópico, como você queira, primeiro subtópico, né? Que você tem o tópico, né? E aí o subtópico. Tudo isso aqui na lição é bem trabalhado, é bastante interessante. E aqui fala o seguinte, no primeiro subitem: a importância da exegese. Então aí nós já se deparamos com essa primeira ferramenta, que poderíamos chamar assim, da interpretação, que é aquilo que falou lá na Verdade e Prática, né? Vamos relembrar? Então lá na Verdade e Prática chamou de técnicas, né? As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia. Uma das técnicas é a exegese. O termo exegese vem do grego, ex traduzido como fora, né? E agen como sentido de guiar, ou seja, extrair, né? A ideia aqui significa literalmente extrair, tirar de dentro do texto. Então, quando se fala exegese é tirar de dentro para fora, é extrair a informação. A grosso modo, a gente já pode falar o seguinte: eu não vou para as Escrituras com a minha opinião, com a minha bagagem de opinião formada. Não. Eu vou ler e procurar ver o que de fato o texto fala, para então eu aplicar na minha vida. Doa a quem doer. E um dos assuntos que pouca gente fala, poucos pregadores, me parece, é que a leitura da Bíblia, na verdade, ela é pessoal, né? Jamais a pessoa pode ler a palavra e ele ter aquela ideia: eu vou ler para... Como, por exemplo, né? Eu vou ler para pregar, eu vou ler para ensinar. Não, eu vou ler para mim. Eu vou ler para minha vida. Eu vou ler para me entender. Eu vou ler e aplicar na minha vida, que é como disse Tiago no capítulo 1, versículo 22. Tiago falou sobre isso, que nós não podemos ser como ouvintes, apenas ouvintes, mas nós temos que ser cumpridores da palavra. Tipo, antes de eu expor para você, eu preciso aplicar na minha vida. Essa que é a ideia, né? E a exegese tem disso, né? Então eu
eu vou ler, eu vou extrair e trazer para a minha vida. Então não é a minha opinião que vale. Isso precisa ficar muito claro, né? Nem que eu perca um pouquinho mais de tempo aqui nesse primeiro tópico aqui da lição, mas olha, é sensacional, porque existem muitas religiões, existem muitas igrejas também, né? Existem muitos líderes, e pode acontecer de ter aquela ideia assim, cada um interpreta de uma forma, não sei o quê. Não, não existe cada um interpreta de uma forma. A Bíblia é a autoridade, é o que ela fala, não tem essa de quem cada um tem um tipo de interpretação aí da heresia, né? Não, é o que a palavra fala. E alguém diz, mas cada um tem uma opinião. Não, opinião não voga com relação aos assuntos das Escrituras. Por isso que nós estamos trabalhando, que a palavra, somente as Escrituras. As Escrituras, elas sim, têm autoridade. Bem, então, a exegese trabalha assim. Ela extrai, ela tem a intenção de extrair cada significado real das palavras. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia dizer no contexto original. Tipo assim, o que de fato os primeiros escritores ali escreveram para os seus primeiros ouvintes. É exatamente aquilo ali que diz. E olha, tá cedo para mim falar aqui, porque no meu canal é livre. Eu também já trabalhei com professores, formando professores, pregadores. E tem aqueles irmãos que estudam um pouquinho, não muito, já começam com o negócio de buscar no original, de etimologia, que não sei o quê, e buscam teoria. Olha, gente, sempre a palavra de Deus é o que ela diz aqui na íntegra, sabe? A gente deve trabalhar do jeitinho que está o conteúdo para nós, para depois fazer algumas aplicações. Claro que se você quiser trabalhar com exegese aprofundada, isso tudo é válido. Mas a gente tem que respeitar o que está no texto. Sabe aquelas pregações do tipo, o galo, quando no dia que Jesus, na noite da crucificação, né, que antecedia a crucificação, que Pedro negou a Jesus, quantos não são os pregadores que acham bom trabalhar aquela tese de que não era um galo que cantava, era uma trombeta que tocava. Eu sei que existem teólogos que falam disso, tem vários livros, e aí alguns pregadores vêm e enfeitam isso tudo no púlpito. Eu acho isso uma coisa horrível, eu não gosto, não comungo essa ideia, sabe? Respeito quem fala, mas eu não concordo, até porque já tinha galinha, gente. Nos dias de Jesus já tinha galinha, Jesus falou sobre galinha, tinha galo também, tudo tranquilo, não tem essa. As pessoas não tem que inventar, tem gente que gosta de inventar. Então, a palavra de Deus não tem que inventar, tem que ler do jeito que ela está e aplicar na vida, né? Vamos continuando aqui para o subitem de número 2, que fala sobre as limitações dos leitores. Nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia estamos interpretando. Olha que interessante. Então é isso que eu acho que o professor deve levar para a sala de aula. Chamar a atenção dos alunos, incentivar a leitura da palavra de Deus, mas também mostrar para eles que toda vez que nós lemos a Bíblia, que nós lemos a palavra de Deus, nós também estamos interpretando. Torno a dizer, que bom que nós temos a escola bíblica dominical, e eu até acho que isso é uma oportunidade para nós incentivarmos mais os irmãos, os amigos, a participar da escola dominical. Porque eis aí uma das ferramentas para você entender a palavra. Na sala de aula, nós estamos em conjunto, em comunidade, né? A escola dominical é sensacional, porque o professor está falando ali, pode ter o grupo, né, debatendo, conversando, tudo para a edificação. E quando você sai da aula, você sai ali com uma visão mais ampla, de repente, de um texto que você já tinha estudado. Tá certo? Então,
muito bom esses assuntos que nós estamos aqui nos deparando com relação às Escrituras Sagradas. Mesmo que nós, na qualidade de leitores, somos limitados, mas nós temos também ferramentas, momentos, vamos dizer assim, oportunidades que Deus tem preparado para nós crescermos na graça e no conhecimento, e uma delas, como eu estou dizendo para você, é a Escola Bíblica Dominical. E nesse caso, em virtude de nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, por conta dessas nossas limitações, nós podemos, se nós lermos a palavra isolado, se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não fizermos um bom uso das ferramentas, nós podemos interpretar assim errado, porque diz lá em Romanos 8,7 que a nossa natureza ela é pecaminosa. E ela tem a tendência de se inclinar para as coisas erradas. Ou seja, como eu falei, aí já chega diante do texto bíblico com aquela, sabe, opinião formada. Não serve. Nós estamos vendo aqui que se o ser humano ele é limitado nas suas interpretações e além disso nós temos essa natureza pecaminosa. Então nós precisamos o quê? Usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras e torno a dizer. Um dos métodos é estar na congregação, é ler em casa e participar do culto, é ir em casa e participar de uma escola bíblica, é ir em casa, é estar lendo em casa, mas participar de conferências, participar, sabe, do culto de doutrina na igreja. Quantos não são aqueles que abandonaram os cultos de doutrina, culto de ensinamento? E ele quer depois pregar, por exemplo. Como que vai pregar assim? Não dá, né? Então, os métodos sadios são esses. O seu pastor na igreja ministrando, e aí você ouvindo o seu pastor em todas as reuniões, o aconselhamento, e aí você fazendo uso da palavra. Eu não estou dizendo aqui que a autoridade do pastor sem a palavra seja suprema, não. É que ele, vamos dizer assim, os irmãos que estão ali na frente do trabalho, naturalmente eles estão mais preparados e tal. Claro que são métodos importantes aí para o crescimento da vida espiritual de cada membro. Sem sombra de dúvida. Quero aproveitar isso. Está quente aqui hoje a aula. Parece que eu estou com um grupo de pessoas aqui comigo. Claro que estou com vocês. Estou com você e vocês, né? Mas é o seguinte, olha. Cultos importantes na igreja. Culto de doutrina. Culto de consagração. Culto de jejum. Sabe? O culto público de domingo. Nada de 20 minutos de palavras. Precisa ser de 40 minutos em diante. De 40 minutos a 50 minutos uma mensagem pregada. Nós não podemos... tem gente que dá muito valor a somente conjuntos, nada contra. Conjuntos, departamentos, festas, tanta coisa na igreja. Mas assim tem que ter palavra. Porque a palavra vai fazer com que pessoas se convertam. Pessoas aceitem a Jesus como Salvador. Mesmo aqueles que estão até balanceados, estão na igreja, mas a palavra vai fazer com que eles se convertam. E eu estou aqui para dizer que esta é a vontade de Deus. Estou ainda no tópico de número 1. A Bíblia precisa ser interpretada. Já falei então da importância da exegese, já falamos das limitações dos leitores e agora vamos falar então da natureza das Escrituras. Nesse ponto, natureza das Escrituras, nós ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na sua natureza, acha-se na natureza da própria palavra de Deus, como já estudado. O texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, que é hebraico e grego. Nós já tratamos disso em outras aulas, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em algumas partes em aramaico e o Novo Testamento em grego, num período de aproximadamente 1.600 anos. Por cerca de 40 autores, viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, foram mais de 40 autores, um espaço de 1.600 anos, enfim, tem toda
essa gama de situações adversas nas Escrituras Sagradas e, por conta disso, requer do leitor ou do nosso trabalho de leitura uma interpretação. A própria palavra requer isso. Então não adianta o irmão também já querer fazer uma leitura muito rápida, desde o Gênesis ao Apocalipse, já li toda a Bíblia e tal, sei. Não é assim. Precisa ser com cautela, né? Ser com cautela. Eu sei que tem irmãos que já leram a Bíblia mais de 200 vezes. Tem um livro, no livro Os Heróis da Fé, né? Aparece um homem, né? Me parece que é dos Estados Unidos, que leu a Bíblia mais de 200 vezes, 100 vezes leu de joelho. Sensacional. Tiramos o chapéu. Eu conheço particularmente, quero até mandar um abraço para ele, vai que ele está vendo meu vídeo, o pastor Valdivino, da cidade de Jundiaí. Já tive o prazer de receber na minha casa, já dormiu na minha casa, né? Pastor Valdivino, até a última oportunidade que eu estive com ele, já tinha lido a Bíblia 140 vezes. Tudo isso é importante, mas estou aqui para dizer que, acima de tudo, é ter uma vida de devoção e interpretar o que nela está escrito. Tá certo? E assim nós encerramos o primeiro tópico desta lição. Então, as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Vamos seguindo. Tópico de número 2 fala o seguinte: pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Bom, o que isso significa? Primeiro, nós temos aqui a autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus. Nossa autoridade final em questões de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Primeira coisa, quando eu vou ler a Palavra de Deus, eu tenho que ter certeza que ela é infalível. Eu tenho que ter certeza que ela é inerrante. E que tudo o que nela está escrito é verdadeiro e serve para ensino, serve para a nossa vida em todos os aspectos. A Bíblia, como eu já disse em outras aulas, elas servem para a nossa vida espiritual, acima de tudo, mas ela também serve para a vida material, para a vida social. Quer ser um cidadão melhor? Leia a Bíblia. Quer ser um líder melhor? Leia a Bíblia. Na Bíblia tem tudo o que a gente precisa. Mas nós acatamos as suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Então, é importante cada irmão ser revestido do poder de Deus, ser revestido da graça de Deus, porque ela tem autoridade. A Bíblia fala do batismo com o Espírito Santo, a Bíblia fala dos milagres, tudo é fato, tudo é real, e nós cremos em tudo isso. E no Novo Testamento mostra que a atuação do Espírito Santo na igreja, nós temos também a presença, o acompanhamento dos 9 dons espirituais, que já tivemos lições falando disso. Só que tudo isso, na verdade, vem como deixar a pessoa mais cheia de fé, mais cheia de graça, mas ele sempre reconhecer, como diz o subitem 1, não estou perdido aqui na lição, que a palavra de Deus é autoridade. Isso significa, o irmão pode ser cheio do Espírito Santo como for, mas acima de tudo é a palavra de Deus. Visões, revelações, tudo. Mas acima de tudo está sempre
a palavra de Deus. E no subitem 2, fala a iluminação do Espírito Santo. Exato. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente. Porque o que não pode é a pessoa dizer que ele é cheio de graça, cheio de poder, cheio de unção, e ele menosprezar a palavra de Deus. Isso é um erro gravíssimo. É o que eu digo. Se a pessoa está cheia da graça, está cheia da unção, nós, pentecostais, incentivamos os irmãos a buscar o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Porque senão não é pentecostal, né? Pentecostal que não crê no batismo com o Espírito Santo, que não procura viver essas evidências, está longe de ser pentecostal. Mas esse pentecostalismo, essa graça, ela não está, como eu estou dizendo aqui, acima das Escrituras. Isso faz com que ele seja cheio de graça, de poder, e seja, digamos assim, mais apaixonado pela palavra de Deus. Sensacional, né? E o subitem 3 fala sobre o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão, correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. Lógico, né? Fundamental. A pessoa, você lê a Bíblia, você busca a palavra de Deus e procura colocar ela em prática na vida. Aí não tem quem tire. Porque isso fala da experiência com Deus, né? Nesse aspecto, nós cremos que o livro de Atos, né, ele serve aqui como exemplo para nós. Nós cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal, porque o livro de Atos fala muito, né, da atuação do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem, já há teólogos que falaram, que o livro de Atos poderia ser chamado o livro dos Atos do Espírito Santo, né? Mas é Atos dos Apóstolos. Mas por conta disso, que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Isso significa que o que aconteceu no decorrer do livro de Atos, eu sou um dos que creio assim. O que aconteceu, que está registrado no livro de Atos, tudo é possível acontecer nos nossos dias. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Você lembra de Atos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim, ó: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Maravilhoso. Todos os irmãos foram cheios ali, foram impactados pela presença, pelo poder de Deus. Mas isso se repetiu em Atos capítulo 4, versículo 31, já os irmãos, naquele afã de pregação do evangelho, e mesmo a igreja sendo perseguida, os irmãos tiveram um momento de oração, porque depois que você recebe a graça de Deus, o poder de Deus, mas você tem que ter um período de oração, continuar em oração. Os irmãos oraram. A Bíblia diz em Atos 4:31, depois você confere aí, que os irmãos, e tendo os irmãos orado, moveu-se o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Detalhe, esses que foram cheios do Espírito Santo ali, já tinham sido cheios do Espírito Santo. E por que ali novamente? Porque a vida cristã é assim. Eu não posso orar hoje e achar que está tudo resolvido. A oração ela é diária. Assim como a leitura da Bíblia também é diária. A vida espiritual é diária, é um alimento espiritual. Que maravilha, né? Então, é o que fala aqui. A experiência, o valor da experiência. Só que eu não vou me valer somente de achar, eu estou nadando no sobrenatural e agora posso deixar a palavra de lado. Não, em hipótese alguma. Quanto mais eu estiver perto do Senhor, em oração, em consagração, mais eu preciso da leitura e devoção da palavra de Deus.
Que maravilha, né? Que bom. Encerrando então este tópico de número 2, a Bíblia é a autoridade final. E o Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e experiência. E a experiência confirma as verdades bíblicas. Vou repetir, né? A Bíblia é a autoridade final. Sempre a Bíblia. Sempre a palavra de Deus. Só que somos cheios do Espírito Santo. O que acontece? O Espírito Santo nos auxilia na compreensão. E pelo fato dele nos fazer compreender, a gente procura colocar isso, aplicar isso na vida. E temos essa experiência confirmada através das verdades bíblicas. E aí, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá gostando da aula? Deixa seu comentário aí. Deixa seu comentário aí no meu vídeo, tá bom? Vamos encerrar a aula então? Tópico de número 3, para finalizar. Regras básicas de interpretação. Eu diria que esse tópico é o mais importante desta lição. Porque fala das regras, né? Lembra que o título da lição é Como ler as Escrituras? E aqui nós nos deparamos com as regras básicas. Qual que é a primeira regra? Nós vamos ver. A Escritura é a sua própria intérprete. Eu gosto demais disso. A própria Bíblia, sabe? Eu até deixei a revista de lado aqui. Olha, regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? É a Bíblia interpretando a Bíblia. É sensacional isso. Regra de ouro. Era o desejo de Lutero, né? A própria Bíblia interpretar a Bíblia. Que é a hermenêutica, né? A hermenêutica para você que de repente não tem tanta familiaridade assim, tem uma das matérias no curso de teologia que é chamada de hermenêutica. A hermenêutica é ciência e arte da interpretação. Ciência falando, né, das técnicas, né, do que ela busca para interpretar. E a arte fala na questão do manuseio, quer dizer, quem vai fazer uso precisa se dedicar, precisa aprender e assim por diante. E algumas regrinhas básicas da hermenêutica. Para quem o texto está falando? Aliás, quem foi que escreveu? Quem escreveu o texto? Lembrando que hermenêutica não é só aqui bíblica, tá? Existe hermenêutica jurídica, existe hermenêutica política, existe hermenêutica em várias outras disciplinas. Mas existe a hermenêutica bíblica. Eu estou falando aqui da hermenêutica bíblica. Quem escreveu? Para quem escreveu? E quando escreveu? 3 pontos, né? Enfim, partindo desse ponto de vista, você já tem uma ideia básica do texto, né? Você já começa a respeitar, porque você lê o texto e analisa o seu contexto. Porque já existe um ditado entre os teólogos, né? Texto sem contexto vira um pretexto, ou seja, confusão. Como, por exemplo, doutrina. Como que é criada uma doutrina? Doutrina é analisado o que diz um texto, outro texto é comparado, outros é comparado, outra situação é comparado. O que não é doutrina? Texto isolado. A pessoa pegar um texto isolado e querer aplicar ali, porque, como nós vimos, de repente isso aí era o que significava na época. E assim por diante, né? Eu poderia entrar em assuntos aqui, mas vou deixar aí para o professor na sala de aula. Então, a regrinha básica e de ouro, guarde isso. A escritura é a sua própria intérprete. Ponto 2, princípios de interpretação bíblica. De repente você está aí, nossa, Denilson, mas eu queria ter pelo menos uma noção de como interpretar. Então, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, nós enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. É o que eu falei. Não adianta eu
olhar lá para o galo e querer interpretar como trombeta. Não dá. Não dá para fazer isso. Eu tenho que interpretar do jeitinho que está aqui. Do jeito que está escrito. Aí depois eu vou aprofundando meus estudos. Entende? A parábola. Eu me deparei com o texto, vejo que é uma parábola, claro. Vou respeitar. Vou interpretar como uma parábola, né? Como uma alegoria. Mas é literalmente. Mesmo que seja simbólico, às vezes é símbolo. Mas mesmo que seja simbólico, eu estou interpretando literalmente. Tá legal? Bom, vamos seguindo. Ponto 3 fala os perigos da hermenêutica pós-moderna, porque existe, né? Existe a hermenêutica pós-moderna. Essa é perigosa. Vou ler até aqui para você. A nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. A hermenêutica moderna nega. Ela nega que a palavra de Deus, por isso que nós estamos trabalhando nessas aulas, ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada verbal e plenária. Tem essas negações. Outra aberração da hermenêutica moderna é que a responsabilidade de interpretação é do próprio leitor. Não dá. Não dá. Aí tira a autoridade da palavra. Quer dizer, se o leitor pode estar... depende do lugar que ele está, depende do que ele está sentindo, é a forma que ele vai interpretar e está tudo certo. Jamais. Então, diz essa hermenêutica pós-moderna. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon. Nós estamos aqui refutando. Não adianta querer colocar outra informação, colocar outras verdades, fragmentar o texto, relativizar tudo, senão vai parar onde? Por isso que está aparecendo. Tomar até um certo cuidado, viu? Porque existem muitas Bíblias sendo lançadas. Bíblias daqueles que têm aquelas ideologias ao seu bel prazer, pessoas com práticas pecaminosas, querendo defender a sua prática pecaminosa, e aí então vem aí querendo serem doutores, mestrados, e até pessoas de autoridade a ponto de fazer traduções, enfim, essas coisas. Tomamos cuidado. Esse tipo de situação nós refutamos. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor. Isso é prejuízo do texto e do autor bíblico. Nós aqui ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras. Qualquer pessoa que estiver falando, que estiver lendo, que estiver escrevendo um livro, seja o que for, mas sendo relacionado às Escrituras, precisamos analisar se está de acordo. Quero até deixar aqui um parênteses para você. Eu gosto de ler muitos livros bíblicos, mas jamais ler sem as Escrituras. Em primeiro lugar, sempre as Escrituras. Porque dentro das livrarias evangélicas também existem muitos livros heréticos e de pessoas que são até do nosso meio, mas que escreveram algo que tem vezes que não batem. E o irmão precisa estar preparado com a palavra de Deus para quando está lendo uma matéria como essa, já se deparar e dizer, não, isso aí não dá para concordar. Entende? Não é você ir recebendo tudo. Por isso que nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. E sugiro para você que fica comigo até nos final dos meus vídeos, eu chego até a imaginar que você gosta muito de Escola Dominical. Então, cultive isso. Vamos amar a Escola Bíblica Dominical e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. E eu encerro aqui esta aula falando o seguinte: a Escritura é a sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito Santo auxiliam na correta interpretação. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada, não somente lida. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Neste quesito,
somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da Bíblia. A Bíblia é suprema. A Bíblia tem toda a autoridade. O que a igreja crê e professa deve ser interpretada à luz da palavra de Deus. Encerro aqui dizendo para você: oramos pelos pastores, oramos pelos nossos mestres, agradecemos pela vida deles, respeitamos também a nossa origem, respeitamos a nossa tradição, mas sempre a palavra de Deus acima de tudo, tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelo carinho de ficar comigo até este presente momento. Se você ficou até aqui, por favor, curta o vídeo, deixa um comentário e a gente se encontra na próxima aula. Um forte abraço. Agora Jesus de mim tem dó. Eu hoje só confio na graça que me deu. O seu amor conheço e ando para o céu. Jesus, tudo é pra mim, da culpa me livrou. Amor e paz eterna na cruz pra mim ganhou. Sim, tudo é pra mim, mostrou seu imenso amor. Glória ao Santo